Bem-vindos a mais um podcast do IBC, o podcast feito para você que quer construir o sucesso. E hoje a gente vai trazer uma dica muito interessante sobre como fazer uma boa gestão de pessoas e como isso pode ganhar muito tempo no seu programa de obra. Estamos aqui com o engenheiro Valcir, que vai contar uma história legal pra gente. Engenheiro Valcir, conta pra gente, o que é essa gestão de pessoas? Bom, vamos lá. Primeiramente, tudo bom, Thomas? Tudo bem. Obrigado aí por mais essa oportunidade. Então vamos lá. Quando a gente fala de planejar a execução de uma obra, nós temos que ter um cronograma físico e determinar as pessoas que irão executar cada serviço naquele período dentro do cronograma, correto? Correto. Então você vai definir, por exemplo, vamos começar a fundação. Então você vai definir quem são as pessoas, né? Quantos profissionais que a gente vai precisar, os ajudantes que vão estar trabalhando naquele momento, né? Porque a obra, ela tem as fases, né? Fases onde a gente vai precisar ter mais ajudantes do que profissionais e a fase que é o contrário, que muitas vezes a gente vai precisar de mais profissionais do que ajudante, né? Tudo vai depender da fase que a obra se encontra. Não, maravilha. E dentro dessas fases de obra, como que a gente consegue otimizar para ganhar mais tempo produzindo ou com a mesma equipe? Então vamos lá. A partir do momento que você definiu o início da obra, você já definiu quem são os profissionais que vão estar executando determinado serviço. Depois que você definiu, você vai acompanhar essa obra. Então vamos lá, você está fazendo a fundação. Você vai acompanhando aquela equipe de fundação que você mesmo estabeleceu para executar naquele período, dentro do cronograma. E aí, ok, está dentro do cronograma, está dando certo, e aí você vai fazendo os ajustes. Lembrando, sempre seguindo o cronograma, tá? Agora, eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo um tempo atrás. A obra, ela estava andando, tudo dentro do cronograma, estava redondinha, como a gente diz, né? Mas, o que acontece? Os investidores que estavam produzindo aquele empreendimento, né, que estavam pagando o empreendimento, dentro lá da logística deles, de vendas e etc., eles falaram assim: você, precisamos entregar essa obra um mês antes. Detalhe, a obra estava no prazo, dentro do cronograma. Flora, o que a gente precisa fazer para entregar essa obra antes, né, do prazo, um mês antes? Bom, aí, o que eu fiz? Eu já sempre estava a par das pessoas que estavam trabalhando na obra, acompanhando o serviço de cada um deles, né? E bem nessa época, nós estávamos fazendo um serviço de pintura dos apartamentos, né? A gente estava construindo lá 4 torres, né? Naquele momento, nós tínhamos um empreiteiro que estava prestando serviço pra gente, fazendo pintura. Eu fui lá, né? Subi no apartamento. Então tinha um profissional, cada profissional estava responsável para fazer o apartamento completo. Então ele passava a massa corrida, lixava e pintava. Fundo e pintura, etc. Aí eu fui no primeiro apartamento. Eu observei a produtividade de todos os serviços que cada um fazia. Fui no apartamento, fui no outro. Aí eu observei o seguinte, né? Naquele momento, nós estávamos entregando 4 apartamentos por semana. Então, tinha lá uma equipe em cada apartamento. O que acontece? Eu reparei que num determinado apartamento, tinha a pessoa, né, o profissional, o pintor, que aplicava massa corrida. Ele tinha uma produtividade. No outro apartamento, em compensação, né, um que tinha uma produtividade de massa corrida, o outro tinha uma produtividade de pintura. Bom, eu fui no outro apartamento e observei que era mais ou menos o mesmo jeito. No outro, eu percebi que o profissional que aplicava massa corrida, ele era muito mais rápido. Era muito mesmo. Bom, enfim, aí eu comecei a observar que tinha profissional num serviço, ele rendia muito melhor do que em outro, comparando os 4 apartamentos. Ok, peguei, chamei lá o empreiteiro, que prestava serviço pra gente na época, falei assim pra ele: cara, nós estamos com uma situação aqui, tá? Estamos dentro do cronograma, tudo ok, porém eu vou precisar dar uma acelerada na obra. E eu preciso de 4 apartamentos por semana, começar a entregar 6 apartamentos por semana. Porque dentro do que estava ainda faltando fazer,
eu percebi que se a gente aumentasse de 4 para 6, nós iríamos conseguir adiantar a obra em um mês, até com uma certa folga. Primeira coisa que esse empreiteiro falou: puxa, você, mas eu não tenho equipe suficiente para botar mais gente para trabalhar. Aí eu falei assim para ele: cara, sabe o que acontece? Eu estive lá observando o pessoal trabalhando e eu percebi o seguinte, que tem profissional lá que ele tem mais facilidade, por exemplo, em aplicar massa corrida. O outro tem mais facilidade em fazer a pintura, rolar. O outro fazer, né, os recortes. Por que a gente não faz o seguinte? Hoje tá um em cada apartamento. Vamos fazer o seguinte: um só faz a massa corrida, o outro só faz a pintura, o outro lixa. Eu acredito que nós vamos conseguir ter uma produtividade melhor, né? E expliquei lá os motivos, né, que eu tinha observado eles e tal. E ok, então vamos fazer. Ou seja, sem colocar nenhuma pessoa a mais na obra. Nosso objetivo era sair de 4 apartamentos por semana, que eram entregues, né, prontos, para 6 apartamentos por semana. E acredite, nós passamos de 4 para 7. Ainda aumentamos um a mais do que era o nosso objetivo. Mas dobrou a produção. Ou seja, só de você mudar a função das pessoas. Só o fato de você chegar na obra, você observar, né, as pessoas trabalhando, você começa a perceber. E para as pessoas que elas estão ali envolvidas, elas não observam isso, está tão no automático. Você fala: pô, peraí, olha, esse profissional, ele vai ter mais sucesso se ele fizer essa atividade, o outro e assim por diante. Basicamente, você está aplicando um conceito de linha de produção. Você tem as pessoas que vão representar as etapas de cada serviço, né? Cada uma vai fazendo um serviço e você vai determinar qual que é o gargalo, onde que eu tô com mais demora. E é ali que você atua, fazendo um remanejamento das pessoas. Isso também se aplica de forma direta com aquela questão que a gente traz também de orçamento de obra, né? Por quê? Parte do orçamento de obra vai ser o custo de materiais, custo de ferramenta, contratação de algum equipamento, alocação de algum equipamento, e outro vai ser a produtividade. Então, a partir do momento que você tem uma equipe consolidada, você consegue mensurar quanto que cada pessoa da sua equipe demora para fazer um determinado serviço. Isso daí não é para ficar controlando a pessoa não, gente. É para entender a produtividade da sua equipe. Entendendo a produtividade da sua equipe, você consegue remanejar as pessoas-chave para ganhar cronograma de obra e para você ter eficiência na obra. Sim. E outra coisa importante também desse exemplo que você trouxe, às vezes o cara que faz uma massa corrida mais rápida, mais eficiente, faz com menos material do que o outro, porque ele já sabe aplicar de uma forma que otimiza o material, né? Então, você avaliando tudo isso, você não está sendo um chato controlador. Você está otimizando, gerando sustentabilidade na sua obra, gerando economia de tempo. O funcionário vai trabalhar mais feliz, porque ele vai ser valorizado para fazer o serviço que ele está fazendo, né? Sim, não, e é importantíssimo ele fazer. Então, o empresário fazer isso e nem se preocupar. Eu até diria o seguinte: ele não precisa se preocupar tanto em ser chato ou não, porque isso faz parte do jogo. O importante é ele fazer o serviço adequado e chegar no objetivo. Exato. Né? É muito melhor, às vezes, ele ser um patrão, entre aspas, né? um pouquinho mais exigente do que, por exemplo, ele não fazer as coisas certas, a empresa dele dá problema, depois ele não tem dinheiro para pagar. Exatamente, aí depois vai culpar a mão de obra. Então, tem que participar, tem que estar ali. Você não tem que ser simplesmente ser chefe, você tem que ser líder dessas pessoas, ajudá-las a explorar o máximo do potencial delas. Com certeza. A gente não é nada sem a mão de obra. Perfeito. A gente não é absolutamente nada. A gente precisa do ajudante, a gente precisa do pedreiro, a gente precisa do pintor, do eletricista, do engenheiro, do gestor. E a gente tem que estar todo mundo engajado na obra. Sim. O objetivo nosso tem que ser construir com qualidade para poder ter uma marca de sucesso. Perfeito. E junto a gente prospera. Exatamente, Thomas. Pessoas precisam de pessoas. Não é verdade? Uhum. Exatamente. E a gente precisa entender que a gente precisa de todo mundo engajado. Eu preciso do ajudante, eu preciso do pedreiro, cada um com a sua função. Toda função tem valor. Sim. Todas elas. Então nós percebemos, né, Thomas, a importância de você, como empresário, ter a sensibilidade de chegar e olhar para as pessoas. Como a gente diz,
Pessoas precisam de pessoas. Então, a partir do momento que você olha aquele profissional, aquele colaborador fazendo ali o serviço, trabalhando com você, você vai... E muitas vezes você pode observar uma coisa. Justamente aquilo que ele tem mais facilidade é onde ele fica mais satisfeito. Sim. Então você resolve 2 problemas num só. O seu problema da produtividade e o profissional que está ali, o seu colaborador, fica mais satisfeito. É isso. Um bom líder sabe trazer o ponto forte de cada um. Com certeza. Exatamente isso. Porque quando você faz isso, né, você observa o ponto forte e o ponto fraco, né? O ponto fraco, em muitas situações, atrapalha nós como empresa da produtividade. E atrapalha também o prestador, nosso colaborador, porque ele não está feliz. Exatamente. Né? Então, se nós, como empresários, como administradores do nosso negócio, a gente observa as pessoas, né? Eu acho que hoje falta muito isso, a gente observar as pessoas e ver aonde cada uma delas se encaixa melhor, porque o resultado é bom para todos. E o maior recurso da empresa é o capital humano. Por vezes a pessoa está ali fazendo um serviço que pode não ter uma qualidade esperada, um pequeno ajuste de conduta, um pequeno treinamento, você chegar junto, capacitar, acolher também esse profissional, pode fazer com que um serviço que era antes medíocre se tornar excepcional. Sim. Às vezes as pessoas só precisam de um acolhimento, algum empurrãozinho na direção certa para elas desabrocharem e se tornarem eficientes, trabalhadores de qualidade. Por vezes, um bom trabalhador assessorado por um bom empresário pode se tornar um próprio empresário, pode se tornar um empreiteiro, ele ter a equipe dele e virar um excelente parceiro para você. Quantas pessoas a gente já não viu acontecer isso? Sim. Nossos parceiros. Então, gente, quando você consegue trazer a sua equipe para se desabrochar e se tornar eficiente, eles podem também se emancipar. E juntos, nós consultores, vamos construir o sucesso.